de Jesus. Quem dera se pelo menos nesse dia as pessoas se rendessem a Cristo, as pessoas tirassem o dia para honrar a Deus, mas nós sabemos que a realidade não é essa. Nós sabemos que essas datas, aquele que bebe vai beber ainda mais, aquele que se droga vai se drogar ainda mais, e Jesus, que seria o sentido do Natal, vai passar desapercebido. Mas eu quero que eu e você que somos cristãos, que conhecemos a palavra, venhamos a refletir, naquilo que isso representa para nós. Porque, irmãos, às vezes até cristão, ou pessoas que se dizem crentes, nessas datas também escorregam, também esquecem daquilo que foi feito na cruz do Calvário. Então eu só queria que a gente refletisse, amém? Naquilo que foi feito por mim e por você. E como eu falei, irmãos, Jesus ele fez porque ele quis. Jesus ele se entregou. Jesus sabia da importância dele cumprir o propósito dele até o final. E entendendo aquilo que foi feito por nós precisamos também saber da importância que tem de nós cumprirmos com o propósito que Deus colocou nas nossas mãos. Nós precisamos entender da importância que tem nós darmos bom testemunho, nós sermos realmente cristãos, homens e mulheres cheios de Deus, amém? Para que a gente também cumpra com o nosso propósito, para que na minha e na sua vida, aquilo que aconteceu na cruz do Calvário não seja em vão, amém? Para que no final, para que do meio para o final da caminhada, a gente não venha se perder, a gente não venha se esquecer daquilo que foi feito por nós. E Jesus ele sabia o que ele estava fazendo. Jesus ele sabia o que iria acontecer com ele. E ele, irmão, simplesmente se entregou. Você sabe como que foi a última semana de Jesus? Antes de eu entrar, de falar da morte, eu queria te perguntar se você sabe como foi a última semana de Jesus. Jesus sabendo que ele morreria, como foi a última semana de Jesus? Foi escondido? Foi triste? Foi deitado numa cama sem querer sair, sem querer conversar, sem querer falar? Foi entristecido? Não, a última semana de Jesus, irmãos, foi trabalhando, foi obedecendo, foi fazendo a vontade do Pai. A Bíblia vai falar que no domingo Jesus ele entra em Jerusalém naquele jumentinho, porque isso estava escrito na palavra, isso precisava ser cumprido. Então mesmo Jesus falando sabendo que lá no final de semana ele iria morrer, ele não poderia falar assim, não, eu não vou fazer, eu vou ficar em casa hoje, eu estou triste, porque eu sei que são os meus últimos dias. Mas a palavra diz que Jesus ele entrou em Jerusalém naquele jumentinho, assim como Zacarias havia profetizado. Aí eu me pergunto, o que eu faria se eu soubesse que daqui uma semana eu seria recolhido? O que você faria se você soubesse que daqui uma semana o Senhor fosse vir te buscar? Irmãos, provavelmente a gente não ia querer fazer mais nada, a gente ia querer cair numa depressão, a gente ia querer cair num choro, numa angústia, num desespero, mas Jesus ele continuou cumprindo com o propósito que havia sido proposto para ele. E a Bíblia fala que na segunda-feira Jesus chega ali no templo e expulsa aqueles homens que estavam ali vendendo as coisas, estavam fazendo da casa do Senhor comércio, amém? Na terça-feira Jesus estava no templo ensinando, Jesus estava no templo sendo questionado ali, pelos fariseus, pelos homens ali, pelos religiosos, e Jesus ali, ele fala, ele profetiza sobre a destruição do templo, ele fala sobre a sua segunda vinda, e ele está trabalhando, ele está fazendo a vontade do Pai. Na quarta-feira, irmãos, enquanto eu creio que Jesus ainda estava ali fazendo a vontade de Deus, Judas já estava ali se vendendo, Judas já estava ali recebendo moedas para trair Jesus, para falar quem que era o Jesus a qual aqueles homens estavam procurando para matar, para prender. E aí nós chegamos na quinta-feira, aonde acontece a ceia do Senhor, aonde Jesus lava os pés dos discípulos, aonde Jesus ali no Getsemane, amém, ensina, ora com aqueles homens, e diz que ainda ali, quando Jesus ainda orava, ainda falava, Judas chega, os guardas chegam e prendem Jesus na quinta-feira. Mas em nenhum momento a gente vê o Jesus reclamando, Jesus querendo desistir daquilo que ele tinha que fazer. E na sexta-feira, como nós sabemos, Jesus ele é julgado, ele é crucificado e ele é morto. Ele cumpriu com o propósito a qual ele veio, irmãos.
E aí no sábado, eu fiquei refletindo no sábado. Porque o sábado, irmãos, foi um dia de silêncio. Foi um dia realmente de luto. Porque no sábado o corpo ainda estava lá onde que foi colocado. Mas a Bíblia fala, e nós sabemos, e nós temos que ir com convicção de que no domingo, esse mesmo Jesus que deu a sua vida, que não titubeou em dar a sua vida, o seu sangue por mim e você, no domingo ele ressuscitou. E nessa ressurreição de Cristo nós temos a nossa vitória. Nessa ressurreição de Cristo é onde nós precisamos, amém, nos apegar, é onde nós precisamos tomar, amém, como nosso combustível para nós caminhar. Porque, como a pastora falou aqui, foi através dessa ressurreição, foi através, Deus abençoe, irmão, foi através daquilo que Jesus fez naquela cruz, é o que nos deu hoje a oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor, de estarmos nesse culto de Natal, de estarmos aqui celebrando a Cristo. E a gente vai rapidamente falar sobre essa morte, sabe, para que o nosso coração fique ainda mais próximo do Senhor, para que a gente entenda ainda mais e traga à memória aquilo que foi feito, para que nós possamos continuar caminhando, honrando esse Deus, dando bom testemunho, fazendo a vontade dEle, assim como Ele fez a vontade do Pai. Aleluia! Abram suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 27. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Mateus capítulo 27, a partir do verso 45, amém? Diz assim, Mateus 27, 45: E houve trevas sobre a terra, do meio-dia às 3 da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos seus estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja e bebeu em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Amém? Nesse momento, irmãos, de dor, nesse momento de solidão, amém? Porque naquele momento onde houve trevas, onde Jesus pergunta para o Pai por que ele desamparou, era um momento exato onde os nossos pecados estavam sendo imputados sobre Jesus, era um momento exato, amém? Quando Jesus, inocente, se fazia culpado, Jesus que não tinha nem nada que o desabonasse, nada que as pessoas pudessem apontar, amém? Ele recebeu os nossos pecados, Ele pagou a nossa conta, a nossa dívida. Eu sempre gosto de frisar, irmãos, para a gente guardar no nosso coração, para a gente andar, amém, nessa terra em retidão, para a gente andar nessa terra honrando ao Senhor, que os nossos pecados eles não foram esquecidos, os nossos pecados eles foram pagos pelo sangue de Cristo, eles foram pagos com a vida de Cristo, amém? E nesse momento, amém, é onde nós temos a nossa vitória em Cristo Jesus. Nesse momento é onde Jesus cumpre com aquilo que estava proposto a Ele. Irmãos, esse momento é o maior marco, amém, da nossa vida cristã, é o maior marco da igreja. Irmão, se Jesus não tivesse dado a sua vida naquela cruz e ressuscitado ao 3º dia, nós éramos só mais uma religião. Nós éramos só mais uma religião tentando fazer coisas boas ações, para uma hora ter uma vida abençoada, para ir morar em algum lugar diferente desse, sei lá o que as pessoas que seguem outra religião pensam, se eles pensam que vão morar no céu. Mas se Jesus não tivesse morrido, meus irmãos e minhas irmãs, nós seríamos só mais uma religião vazia,
mas uma religião, né, em busca, como eu falei, de fazer coisas para alcançar algo. Mas nós fazemos, nós damos bom testemunho, nós honramos ao Senhor, não para alcançar algo, mas é por amor, amém? É por entendimento daquilo que foi feito na cruz. Porque, irmão, se dependesse, amém, daquilo que nós fazemos para o Senhor, nós nunca pagaríamos essa conta. Nós nunca conseguiríamos esse acesso ao céu. Nós nunca conseguiríamos esse acesso ao Pai. Que a gente acabou de ler que naquele momento o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Naquele momento, irmãos, nós passamos a ter a oportunidade de sentir a presença de Deus, de falar com o Pai. Naquele momento nós somos restituídos à presença do Senhor. A partir daquele momento já não se necessitava mais de um sacerdote, de alguém para interceder, mas naquele momento o Senhor nos colocou face a face com Deus. Falhos, pecadores, amém, carentes do perdão de Deus, amém. Mas Deus quis assim. Deus quis nos liberar esse acesso à sua presença através da morte de Jesus. Amém. Irmãos, a morte de Jesus e a crucificação, até mesmo do ponto de vista histórico, escatológico, não tem o que desabone. Os historiadores, os arqueólogos, eles afirmam que aquele tipo de crucificação, aquele tipo de morte, ele é real, ele é narrado não só na Bíblia. Então não foi algo, amém, que foi inventado para impressionar. Não foi algo que é para a gente olhar e falar, nossa, que Jesus coitadinho. É algo que realmente acontecia com as pessoas que estavam devendo, com as pessoas que estavam com dívidas, amém? Com as autoridades, mas não para um homem sem mancha, sem mácula como Jesus. Aquela cruz era para mim e para você. Então até mesmo quem não acredita talvez no Senhor, quem não acredita no Jesus, até o historiador talvez foi lá, né, buscar algum sinal para refutar esse tipo de morte de Jesus. Eles chegam à conclusão de que não é o que é real, de que aquela situação realmente acontecia, de que realmente aquilo era feito para ser uma morte dolorosa, para ser uma morte, um tipo de vergonha para quem estava passando por aquilo ali. Irmãos, do ponto de vista da medicina, do ponto de vista médico, amém? Aquilo foi um sofrimento que eu e você possivelmente a gente não aguentaria passar. Nós não aceitaríamos passar, como a pastora Roseli falou aqui. Jesus, né, além de morrer naquela cruz, antes disso, Jesus ele foi flagelado, ele foi humilhado, amém? Ele foi cuspido, ele sofreu, irmãos. Ali, para que o Senhor Jesus fosse colocado ali, ele foi humilhado, colocaram uma coroa de espinhos nele, que provavelmente já naquele momento ali ele perdeu muito sangue. Ele ficou numa situação de fraqueza, numa situação de debilidade. Mas, irmãos, nós vemos um Jesus lutando até o final. Para quê? Para que eu e você pudéssemos ter vitória na cruz do Calvário. Nós vemos um Jesus, amém, não reclamando. Nós vemos um Jesus ali apanhando, sofrendo, mas fazendo a vontade de Deus. Aleluia. Que eu e você hoje tivéssemos liberdade nele. Não liberdade como o mundo acha que tem, para fazer coisas que desagradam ao Senhor, mas liberdade para ser feliz, para ser abençoado, para ser próspero, sendo honesto, cumprindo com a palavra de Deus, obedecendo a Jesus. Amém? Glória a Deus. A mecânica, irmão, da crucificação era algo muito triste, era algo muito dolorido. E Jesus passou por tudo isso que nós estamos falando, que você já conhece. Eu só estou trazendo hoje para a gente refletir, para a gente trazer a nossa memória. Jesus ressuscitou, sim, glória a Deus por isso, mas nós não podemos esquecer daquilo que Jesus sofreu, daquilo que Jesus passou antes de ressuscitar no terceiro dia, para que quando, irmãos, nós tivermos a oportunidade de
pecar, para que quando a gente tiver a oportunidade de fazer algo que desagrade ao Senhor, a gente possa se lembrar do quanto Ele sofreu, para que hoje nós pudéssemos ter essa liberdade, para que hoje nós pudéssemos ter esse acesso ao Pai, e para que no porvir nós pudéssemos alcançar a salvação nesse Cristo Jesus. Amém? Amém. Do ponto de vista espiritual, teológico, né, que é o que mais importa para nós, irmãos, essa noção desse sacrifício voluntário de Jesus, desse sacrifício substitutivo de Jesus, porque, como eu falei, aquela cruz não era para Jesus, aquela cruz era para mim e para você. Verdade. Aqueles açoites eram para mim e para você. Aquela humilhação, né, de ser pendurado naquele madeiro ali despido, as pessoas cuspindo, com as pessoas rindo da cara de Jesus, era para mim e para você. Mas aquela condição, ela já vinha sendo falada nas Escrituras. Já estava escrito que seria dessa forma. Jesus já sabia do quanto que Ele iria sofrer para que eu e você tivéssemos vida eterna. Isaías 53 diz assim, versículo 5: mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Amém? Já estava escrito Glória a que Deus. para que a gente tivesse cura, e essa cura é a cura eterna, é a vida eterna, Jesus haveria de sofrer, já estava escrito, amém? Para a gente tivesse os nossos pecados, as nossas transgressões pagas, Jesus haveria de morrer, de sofrer, já estava escrito assim, amém? Hebreus 9, verso 11 diz assim: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertence a esta criação, não por meio do sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Amém? Jesus, Ele deu a vida naquela cruz para que a gente sirva a Ele, para que a gente obedeça a palavra de Deus. Irmãos, não é para que a gente ande, amém, de qualquer maneira. Não é para que a gente viva a nossa vida do jeito que a gente bem entende, achando que lá na frente nós vamos ter uma oportunidade de consertar isso. Como a pastora falou, esse pode ser o nosso último culto, esse pode ser o meu último culto. E como eu tenho vivido diante de tudo isso que Jesus fez por mim, como eu tenho caminhado nessa terra, entendendo tudo aquilo que foi feito por mim na cruz do Calvário. Daqui a pouco nós vamos sair daqui, nós vamos festejar com a nossa família, nós vamos estar no meio de outras pessoas que talvez não são cristãs. Como que nós vamos nos comportar? Como que nós vamos representar a Cristo nesse momento que de verdade nós devemos amar a Ele? Glória a Deus. Como a gente falou, nós estamos aí comercialmente comemorando o seu aniversário. Amém? Teologicamente, irmãos, essa morte foi para cumprimento das Escrituras, como eu já falei, isso vinha sido já falado lá pelos profetas. Teologicamente também, como nós falamos aqui na Santa Ceia, é a nova aliança de Cristo com a igreja. É a nova aliança, amém, do noivo com a noiva. A morte de Cristo, irmãos, inaugura uma nova aliança entre Deus e a humanidade, substituindo a aliança da lei mosaica.
conforme vários textos vão falar. Então, lá atrás, como eu falei, dependia do sacerdote, dependia de sacrifício de animais, mas o Senhor viu que aquilo não estava funcionando. O Senhor viu que aquilo não estava tendo efeito, e o Senhor deu o seu filho para um sacrifício. Glória a Deus. Feito. Aleluia. Para que essa aliança fosse feita. Jeremias 31, a partir do verso 31, diz assim: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Deus deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Essa é a nova aliança que nós temos em Cristo Jesus. É a aliança onde os pecados que eu e você não poderíamos pagar, Jesus pagou e nos reconectou com o Senhor. E o Senhor fala que Ele vai perdoar a maldade, que Ele não vai se lembrar mais dos nossos pecados, mas porque eles foram pagos na cruz do Calvário. Não é porque esqueceu, irmãos. Não é porque, simplesmente Jesus falou: não, tá bom, vamos todo mundo para o céu. Não. Lucas 20, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Aquilo que foi feito, irmãos, na cruz do Calvário, foi em nosso favor. Aquilo que Deus quis fazer, aquilo que Jesus quis obedecer ao Pai de fazer, foi em nosso favor. Aleluia! Hoje, amém, eu não quero me estender, mas eu quero que a gente guarde isso no nosso coração. Que essa comemoração, de fato, seja a lembrança daquilo que foi feito por nós. Porque, irmão, se a gente lembrar todas as vezes daquilo que foi feito por nós na cruz do Calvário, todos os dias vai ser motivo de se alegrar na presença de Deus. Todos os dias vai ser motivo de nós desejarmos acertar o alvo, fazer a vontade do Senhor, obedecer a Tua palavra, darmos bom testemunho, seja onde quer que nós estejamos. Se nós guardarmos essa palavra no nosso coração, irmãos, nós vamos conseguir caminhar com a ajuda do Espírito Santo até o final. Porque, como a pastora diz, o problema não está no início, não está no meio, mas nós precisamos chegar no final. Nós precisamos nos encontrar como noivo, e o noivo precisa nos encontrar como uma noiva linda, adornada, sem mancha, sem mácula, sem defeito. Aleluia! O Senhor Jesus, amém, nos deu todos os recursos. Deus, através do Espírito Santo, hoje nos auxilia, nos ajuda a caminharmos de forma que nós honremos essa morte de Jesus. Amém. O Espírito Santo nos ajuda a honrar tudo aquilo que Jesus passou, desde ali de quando ele foi preso, desde quando ele foi ali açoitado, flagelado, até ele entregar o seu Espírito na cruz. O Espírito Santo, irmãos, nos dá a condição de nós honrarmos aquilo que foi feito ali. E é essa palavra que eu quero deixar hoje para você. Eu quero que você se alegre na presença de Deus, de saber o tamanho do presente que nós ganhamos. Glória a Deus! Irmãos, talvez um pai ou uma mãe morre por um filho. Passou disso. Ninguém. Meu melhor amigo, se alguém falar assim: eu vou ter que te matar para não matar o Petro, eu já falo: Petro, você é muito meu amigo, mas eu não quero morrer. Jesus, sabendo até do trabalho que a gente ia dar para ele, irmãos, ele decidiu morrer. Verdade. Ele decidiu passar por toda essa humilhação que nós vemos aqui na palavra do Senhor. Então que hoje, em nome de Jesus, nós possamos nos alegrar. Glória a Deus.
Deus e nós possamos honrar, amém, esse Jesus que deve ser homenageado, não só nesse dia, mas enquanto nós tivermos fôlego de vida. Se coloque de pé em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Amém? Vamos agradecer ao Senhor por esse presente, por essa dádiva. E vamos, amém, pedir para que o Senhor nos ajude a honrar aquilo que foi feito. A honrar, amém, esse sacrifício de Cristo. Que aonde a gente andar, irmãos, aonde o Senhor nos levar, onde a gente colocar os pés, nós possamos ser homens e mulheres que somos referência. Amém, somos cópias de Cristo, somos a imagem e semelhança desse Deus maravilhoso, e as pessoas possam ver através das nossas vidas, amém, esse Cristo, e conhecer esse Cristo através da minha e da sua vida. Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra, e nós te agradecemos, Pai querido, porque nós sabemos que ela, Senhor, ela é real. Nós sabemos, Pai querido, Senhor, que essa palavra, Pai querido, amado, não é um simples livro, Senhor, de história. Senhor, nós cremos, Pai querido, nessa narrativa, Pai, aonde, Pai querido, amado, nós vemos o quanto, Senhor, que Jesus sofreu, o quanto que Jesus foi humilhado, o quanto, Pai querido, amado, que Jesus foi ali, Pai querido, amado, Senhor, perseguido, Pai querido, até, Senhor, ser morto, e que aquilo ali, Pai querido, amado, foi por amor a nós, Pai. Senhor, que nós possamos, Pai querido, com a ajuda do Teu Espírito Santo, Pai, honrarmos ao Senhor, honrarmos, Pai querido, a esse presente, a essa dádiva, Senhor, que essa, Pai querido, amado, Senhor, que esse derramar, Pai querido, amado, do Teu amor e da Tua misericórdia, seja motivo para nós nos alegrarmos na Tua presença, seja motivo, Pai querido, amado, para nós, Pai querido, desejarmos, Pai, obedecer ao Senhor e a Tua palavra, seja motivo, Pai, para nós andarmos, Senhor, em retidão, para nós andarmos, Pai querido, dando bom testemunho, Pai, sendo, Pai querido, amado, de fato representantes do reino de Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, abençoa meu irmão, a minha irmã, Pai querido, amado, abençoa o seu lar. Nós possamos continuar caminhando na Tua presença, que nós possamos continuar nos preparando, Pai, como uma noiva, Pai querido, amado, que Cristo irá buscar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, não só por aquilo que o Senhor faz por nós, mas por aquilo que o Senhor é. Senhor, nós te louvamos, Pai querido, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Pai querido, amado. Nós te louvamos, Pai querido, porque ainda, Senhor, quando nós éramos pecadores, quando ainda, Pai querido, amado, Senhor, nós não tínhamos entendimento, Pai querido, de quem era o Senhor já havia nos amado, Pai. Senhor, muito obrigado, Senhor. Jesus, nós te louvamos nessa noite, nós te agradecemos, nós somos gratos por tudo. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui, Senhor, cheios da Tua presença, alegres, Pai querido, e contentes, Pai querido, amado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e em nome de Jesus. Você que crê, dá uma salva de palmas ao Senhor, amém? Fica com essa palavra no seu coração, Deus te abençoe. Aleluia.